Você tem medo de mal olhado, de inveja? Já jogaram uma macumba em você? Será que é possível uma pessoa fazer um pacto com o diabo? Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua audiência. Se você me assiste no Instagram, saiba também que você pode me ver no YouTube. O meu canal é Daniel Tetel, só você procurar ali. Você pode se inscrever, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo com mais pessoas também. Vou ficar muito feliz se você fazer isso, tá? Muito obrigado. Mas vamos lá. Eu perguntei se você tem medo de morrer, se você tem medo de feitiço, de macumba, de escutar falar que tem pessoa que fez pacto com o diabo. Como é que funciona essa coisa aí? Bom, a Bíblia não dá para a gente muitas informações acerca do diabo, da origem do diabo, da hierarquia que existe entre os demônios, mas o fato é que a Bíblia fala sobre a existência do diabo, do Satanás. O nome Lúcifer, vem da Bíblia. O nome Lúcifer vem de uma tradução que fizeram, não me lembro o século agora, onde estrela da manhã foi traduzida como Lúcifer. E, aí gerou uma confusão toda, acabaram associando esse nome com o diabo. Na realidade, Lúcifer significa estrela da manhã, a estrela d'alva, por exemplo, pode ser chamada de Lúcifer. Então, a Bíblia não dá muita informação sobre a origem do diabo. As pessoas especulam muito, mas a gente não tem muita informação. Agora, há uma briga, sim. Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso acusador. E sim, ele quer a sua alma. Então eu tenho que ter medo? Bom, para falar a verdade, se você não fizer nada, já está tudo certo para você ter um encontro com o capeta. Tá? Já está tudo certo. Se tudo der certo, você vai para o inferno. Como assim, se tudo der certo? Se você não fizer nada na sua vida, levar a sua vida numa boa, você vai para o inferno e você vai encontrar com o capeta lá, porque ele vai ser hóspede lá também. Tetel, mas que história é essa? O que você está me falando? Bom, é o seguinte. Deus sempre existiu. Antes da gente existir, antes de existir o tempo. Então, a gente fala que Deus existe na eternidade. O que seria na eternidade? Desde antes do tempo. Para a gente que vive no tempo, é muito difícil compreender essas coisas. Mas você pode tentar imaginar que Deus existe antes de existir o tempo, lá na eternidade. E Deus nos criou, Deus fez esse mundo, mas a gente ainda está no meio do processo. Porque Deus quer um povo para ficar consigo. Então ele criou a raça humana, o pecado entrou na raça humana por Adão e Eva, isso contaminou a raça, isso mudou o universo, isso mudou o cosmos, isso mudou o mundo. Então a gente vive num mundo caído e, através da regeneração em Cristo, a gente pode ser salvo para fazer parte deste povo de Deus. Então Deus está fazendo uma colheita. E só tem dois destinos possíveis. Ou você vai viver nos novos céus, na nova terra, ou você vai para a condenação interna. O apóstolo João, ele escreveu o seu evangelho para mostrar que Jesus era Deus, que Jesus era homem e que Jesus era Deus. Então, no comecinho do seu evangelho, é o quarto livro do Novo Testamento, está escrito assim, é João capítulo 1. João capítulo 1, deixa eu colocar aqui para a gente. João capítulo 1, a palavra da vida. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela.
João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com as bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus, está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Nossa, gigante isso daqui, né? No começo era a palavra. Se você pegar alguma outra tradução, vai falar que no princípio era o verbo. Então Jesus estava já com Deus, Jesus já existe desde sempre, desde a eternidade, e o mundo foi feito através de Jesus. Jesus participou da criação do mundo. E Jesus veio para o mundo. A palavra, o verbo, se fez carne, habitou entre nós. Então, você tem a criação do mundo, você tem a promessa da vinda de um Salvador, você tem toda aquela história do povo hebreu, que culmina com a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, se cumpre toda aquela lei de Moisés. O que antes era praticamente só para o povo hebreu, agora se abre para o mundo todo a esperança da salvação. Como? Através do Filho de Deus. Mas fala que ele veio ao mundo, mas o mundo, fala que ele veio ao seu próprio país, né, para os judeus, e os judeus não receberam. Ah, tá. Todo aquele que crê vai ser salvo. Todo aquele que não crê não será salvo. Então, se você não fizer nada, você vai ter um encontro com o capeta. Ah, a pessoa pode fazer um pacto com o diabo? Você já nasce, ó que triste. A gente já nasce com pacto. Que pacto? A gente já nasce sob o domínio do mal. A gente só se liberta desse domínio do pecado do mal quando a gente recebe Jesus. Às vezes você anda meio triste, você acha a sua vida sem sentido. Realmente, se a gente pensar no nosso fim, por exemplo, eu tenho mais de 50 anos. Eu não vou viver mais 50. Muito difícil. Até pode ser que eu chegue, né? Mas eu acho que eu não chego com mais 50 anos, não. Então, à medida em que o tempo passa e a gente vai vendo o fim, isso pode ser desesperador, isso pode ser deprimente. Você pensar, nossa, qual é a finalidade da minha vida? Mas olha que bonito aqui. Vamos voltar aqui. Olha que bonito aqui. Agora é João 3. Tá? João, capítulo 3, é o Evangelho de João. O Evangelho é de Cristo, segundo João. Né? Então, João, capítulo 3. Olha que bonito. João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus.
A luz veio ao mundo, mas as pessoas não quiseram a luz. Eu vou te perguntar, como é que você vive? Você é aquela pessoa que, eu faço o que me dá na cabeça, eu não faço mal para ninguém, então tá tudo certo. Se me dá prazer, se é para minha felicidade, tá tudo ok. Você acha mesmo que esse é o padrão que Deus criou? Você acha que é assim que a gente tem que viver? Deus deu uma série de regras para a gente seguir. Deus deu uma conduta para a gente seguir. Deus amou tanto a gente, tanto, porque qual é o nosso destino? Nosso destino é a perdição. Só que Deus, com tanto amor, com tanto que nos amou, Ele mandou o Filho para vir morrer no nosso lugar. Você tem filho? Você jogaria o seu filho para um bandido matar, esfaquear, torturar? Você pegaria um bandido e diria assim para o juiz, olha, pode soltar, tá tudo certo. Não, né? Você não faria isso, ninguém faria isso. Daí, mas Jesus deu seu filho para pagar a nossa conta, a minha conta, a sua conta. O evangelho em si é uma coisa simples. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Que filho? Jesus. Jesus desceu aqui, habitou entre nós, morreu, sofreu um monte. Para quê? No seu lugar. É uma morte expiatória. O que você tem que fazer? Você tem que se arrepender da vida que você leva. Você tem que se arrepender, tem que ter arrependimento. Você tem que acreditar que Jesus veio, encarnou aqui, viveu entre nós, foi crucificado, morreu, ficou 3 dias morto e ressuscitou. E ele morreu pelos seus pecados. Se você crê nisso, como é que você crê? Você crê com o seu coração. Você confessar com a sua boca, você está salvo da condenação, sua vida vai ser outra, o Espírito Santo vai vir sobre você, esse é o momento da sua conversão, você vai receber o Espírito Santo e a sua vida vai ser outra. Você vai ter uma outra percepção da vida, você não vai ficar com medo da macumba, da feitiçaria, da pessoa que fez o pacto com o capeta lá, o que for, porque sim, o mal existe, mas você vai estar com aquele que vai derrotar o mal. Qualquer dia eu falo mais sobre Apocalipse, mas ali fala que Jesus vai derrotar o diabo no final de tudo com um sopro. Com o sopro da sua boca, ele vai derrotar Satanás. Aliás, Satanás já é derrotado. Ele está aqui nesse mundo, ele age, mas ele só age dentro daquilo que Deus permita que ele faça. Então, se você se tornar um filho de Deus, você vai estar guardado por Deus, você vai estar blindado. Não vou ter problema nenhum. Não, vai ter problema sim. Vai sofrer investida do Satanás? Talvez você até receba uma investida de Satanás, mas você está guardado por Deus. A perspectiva vai ser outra. O final das coisas vai ser outra. Eu não gosto de evangelho que fica pregando facilidades, que fica prometendo riquezas e saúde. Não. O que eu posso garantir para você é o seguinte: se você receber Jesus, sua vida vai virar outra, porque a sua perspectiva vai ser outra. Você vai ser como uma pessoa que ganhou na Mega Sena e está esperando chegar o dia de receber o prêmio. Eu garanto que vai ser muito melhor do que a Mega Sena. Meu vídeo já está longo, já passou de 14 minutos, mas o que eu gostaria de falar para vocês é isso daí. Não tema, não fique ansioso, não fique deprimido. Faça uma análise da sua vida e vê se não está na hora de você entregar os seus caminhos ao Senhor. Talvez seja o momento de você fazer uma escolha e você tem que fazer antes que seja tarde demais. Que vocês tenham um lindo e abençoado final de semana, uma semana maravilhosa pela frente. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau.